linda, numa paleta de cor impecável, né? Numa identidade visual que você pagou 10 mil reais e sua marca tá realmente muito bonita, né? Só que aí você começa a postar, as pessoas não engajam e as coisas começam a não acontecer e aí eventualmente você não sabe muito mais bem o que postar, assim, porque, porra, você não sabe que legenda colocar, você não sabe o que comunicar, você acaba postando, sei lá, só suas peças, né, em algum lugar. E aí você se sente num limbo completo, porque você achou que a identidade visual, né, e que o logo seriam completamente suficiente, mas não é. Porque, pasme, branding não é só isso. Branding não é o seu logo. Branding não é a sua identidade visual, tá? O logo, a identidade visual, é a ponta do iceberg. A ponta da ponta da ponta. É o que realmente o seu público vai ver da sua marca, né? Vai realmente perceber da sua marca. Então, se a gente tem a ponta do iceberg sendo uma identidade visual muito bem elaborada e um logo muito bem elaborado, que é sim muito importante, aqui embaixo a gente tem toda a estratégia que você ou a gente elaborou para que esse logo, para que tudo isso fosse elaborado, tá? A sua marca, ela só vai ser eficaz de fato se você tiver realmente essa estratégia muito bem fundada. E aqui, o que é estratégia, né? Estratégia é a gente construir o seu branding desde lá da fundação, tá? Desde lá de baixo. Então a gente tem que definir tom de voz, personalidade de marca, identidade de marca. A gente tem que definir qual vai ser a estratégia de comunicação, o que você quer comunicar para o seu público. Quando a gente está falando de identidade de marca, a gente tem a percepção que o público vai ter acerca do seu conteúdo e a gente tem aqui o que você tem que comunicar para que seu público perceba a sua marca da forma que você quer que ele perceba. Então, aqui, o pulo do gato é o quê? Não é o consumidor ditar o que é a sua marca, é você ditar para o seu consumidor o que é a sua marca através de uma comunicação estratégica. Então vamos destrinchar um pouquinho a questão do posicionamento, né? Muita gente fala sobre posicionamento, mas que diabos é posicionamento, Marge? Posicionamento é realmente a forma como você se posiciona. E eu quero que você pense na sua marca como se fosse uma pessoa de fato, tá? Não uma marca. Como que você, pessoa, você se posiciona para as pessoas? É de uma forma mais elegante? De uma forma mais extrovertida? De uma forma mais carismática? Como é que você se veste? Você se veste realmente com estampas mais coloridas ou você se veste de uma forma mais minimalista? A sua marca vai acontecer a mesma coisa. E no posicionamento a gente tem valores, a gente tem percepção de marca e a gente tem pelo que sua marca realmente stands for, né? Porque é a promessa da sua marca. E a sua comunicação, a sua estratégia, ela vai vir exatamente a partir disso. Vou dar de exemplo, então, aqui duas identidades visuais que a gente fez para Margot, tá bom? A gente pega essa primeira identidade visual aqui, que é uma identidade visual, se você for reparar, bastante simples, né? Tecnicamente, é uma estrela com alguns negocinhos ali. Só que o que o fantástico designer ele fez aqui? Essa marca aqui, Century Boys, ela é uma marca que tem como promessa uma coisa de garotos do século, né? Então é uma coisa secular, é uma coisa meio timeless, assim. E a gente preza muito no Century Boys pela perfeição imperfeita, tá? Então a gente quer comunicar para a audiência que você pode ser quem você quiser, independente do seu gênero, raça, cor, enfim, independente de qualquer coisa. Você tem o conforto de ser quem você quiser. E se a gente está pensando no indivíduo, no ser humano, a gente está pensando sobre imperfeições, porque, clichê, ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas características que vão demonstrar certa imperfeição, né? E é por isso que a gente elaborou essa estrela aqui, tá? Se a gente for ver aqui, primeiro que isso daqui é uma estrela de 6 pontas, o que já foge completamente da estrela tradicional de 5 pontas, né? E por que que isso daqui simboliza a perfeição imperfeita? A gente pega os dois axes aqui, né? Então, os dois axes que estão meio que na diagonal aqui, que eu vou tentar colocar um negocinho aqui. Esses dois axes, eles são perfeitos, eles possuem simetria. Porém, a gente pega os outros dois axes e a gente consegue perceber que é torto, que não é perfeito. Tá? Foi exatamente aqui que a gente colocou no monograma deles a questão da perfeição imperfeita. E a gente pega a questão aqui do Century Boys, né? Da tipografia, é uma tipografia mais moderna, é uma tipografia um pouco mais bold, assim, é uma tipografia mais minimalista, porque o minimalismo também é algo que faz parte da marca. E se a gente está falando sobre marca de moda, a gente está falando sobre tons, querendo ou não, que às vezes tem que ser mais neutros, porque a identidade dessa marca aqui vai ser realmente fazer campanhas e fotografias lindas e completamente maravilhosas, que você não vê tanto assim no Brasil. Consequentemente, o logo, ele precisava ser passível de ter outras cores de acordo com campanha, e precisava
precisava ter uma usabilidade muito melhor. E foi por isso que a gente chegou com esse logo aqui, com esse monograma e com essa tipografia. Não foi do nada. A gente não pensou ali e falou, vamos fazer uma estrela aí de 6 pontas, deixar meio tortinha e tal. Não. Isso daqui tem coesão, isso daqui tem coerência completa com a estratégia da marca. E se a gente não tivesse a estratégia da marca, isso daqui não seria possível. A gente não chegaria nesse conceito aqui. E a mesma coisa acontece com esse outro logo aqui que a gente fez, da Soul Gems também. A Soul Gems foi um projeto de rebranding que a Marlo fez. E nesse rebranding, nessa nova marca, nesse novo posicionamento, a gente queria trazer algo moderno, porém algo sofisticado ao mesmo tempo. E quando a gente está falando de tipografia, a gente está falando sobre códigos visuais, tá? Tudo que você observa em todos os lugares são compostos de códigos visuais. Essa estampa que eu tô é um código visual. Esse cenário que eu tô é um código visual. A roupa que você usa, o tom que você usa, a calça que você está usando, a textura da calça que você está usando, tudo vem de um código visual que é interpretado de certa forma no seu inconsciente. Consequentemente, se a gente pega esse logo aqui, o Soul, ele tem essa tipografia mais ousada, mais moderna, mais bold, né? E o Gems, ele tem essa tipografia mais serifada. O que que acontece? Se a gente pega essa letra aqui do Soul, que é realmente mais bold, a gente pega a contemporaneidade que a gente queria trazer com a marca. E se a gente pega o Gems, que é essa coisa mais serifada, mais manuscrita, o código visual do manuscrito significa elegância, significa sofisticação. Então a gente acabou formando esse logo aqui que mistura a coisa contemporânea que a gente queria transmitir, porém com uma coisa sofisticada também. E esse logo aqui, se você for reparar nas marcas de semijoia, é um logo bastante diferente. Isso daqui não se vê muito no mundo de semijoias, tá? E a mesma coisa aconteceu com a questão da paleta de cor dessa marca. O verde militar e o off-white foram responsáveis realmente pela sofisticação da marca, porém o laranja, né, esse terracota com esse azul claro, foram responsáveis pela modernidade da marca. Isso daqui não teria sido possível se não tivesse uma estratégia muito bem elaborada por trás. Como que eu saberia que tipografia colocar? Como que eu saberia qual paleta de cor colocar? Não teria como. Não teria como, porque eu não sabia o que eu queria comunicar. Quando a gente está falando da sua marca, da estratégia, é tudo sobre comunicação. O que você quer comunicar para o seu público? O que você quer que o seu público perceba a sua marca de fato? Então, quando a gente está falando da identidade visual, quando a gente está falando do logo, a gente está falando sobre a estratégia guiar o design e não o contrário. Você não vai criar um logo e depois vai criar um conceito para sua marca. Na verdade, você nem deve estar pensando em criar uma marca se ela não tiver um conceito por trás, porque você não vai saber o que você vai comunicar de fato, tá? Então, antes de ir para o logo, você tem que elaborar alguns pilares estratégicos, que são eles: o propósito de fato da sua marca, a personalidade verbal, né? Então, o tom de voz, o público ideal, porque se você tem um público, você sabe exatamente o que esse público quer, quais são as necessidades não supridas desse público e, consequentemente, você consegue atingi-los com muito mais facilidade, tá? Pensa que você quer ir para o centro de São Paulo, só que você não sabe para onde você quer ir. Então, você acaba indo para a Zona Sul, para a Zona Leste, para a Zona Oeste. E aí, quando você chega no centro, você percebe que é ali que você queria ir o tempo inteiro. Não seria muito mais fácil? Muito mais fácil se você só fosse para o centro da cidade de uma vez? Seria muito mais fácil. E é exatamente assim que você economiza a sua energia, que você economiza os passos dados, que você teria dado um passo só aqui, só que você deu 200 para cá. Você perdeu tempo e você perdeu energia. E tempo e energia são coisas extremamente valiosas, são coisas que a gente não consegue repor, né? A energia sim porque a gente dorme, mas o tempo não. E aí você tem que considerar outro pilar, que é o posicionamento de fato e os diferenciais da sua marca e o universo sensorial, né? O universo emocional da marca. A sua marca tem que ter um universo próprio, a sua marca tem que ser própria. A sua marca não pode ser genérica. E se você não tem uma estratégia, se você não tem uma fundação aqui embaixo, a sua marca realmente vai ser só mais uma, vai ser genérica, você não vai saber o que você quer comunicar. E aí, consequentemente, você vai perder dinheiro, perder cliente, e você vai fechar a sua marca. E a gente não quer que isso aconteça, né? A gente não quer que isso aconteça. Pensando em tudo isso, a Marlo criou um serviço chamado Wall, tá? Então, o Wall é parede em inglês. E, na verdade, de tijolo em tijolo, a gente coloca a sua marca em pé. A gente criou esse serviço, então é um serviço que tem começo, meio e fim. Tá? Então são 15 dias de serviço. A gente elabora toda essa estratégia para vocês, toda essa fundação para vocês, para que vocês consigam dar continuidade com muito mais estratégia na comunicação e em tudo que tem na sua marca, tá?
Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar no link aqui embaixo que vai estar o UOL. Você vai cair numa página, você vai entender um pouco mais e aí você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp. Mas, se você quiser uma análise personalizada da sua marca, é só clicar no outro link que vai estar aqui também. Se você preenche um formulário rapidinho, a gente entra em contato com vocês, vocês entram em contato com a gente, você fecha negócio com a gente fecha negócio com vocês. Todo mundo lucra, todo mundo sai feliz. Tá bom? Então, não esqueçam de fazer a estratégia da marca de vocês, porque sem isso, gente, eu juro, eu prometo, por tudo, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu quero que vocês deem certo. Tá bom? Tchau!